Me, me acostumei a isso nas universidades americanas. As pessoas falam em pé, não sei porquê, mas é assim. Então, o tema não vai ser foro íntimo e justiça e legalidade, embora certamente tenha algumas coisas que eu acabarei dizendo sobre esse tema. Não vai ser porque conversamos com a Ana Carolina e eu falei sobre esse tema pouco tempo atrás no congresso, se é congresso, acho que é congresso da AMB em Caldas Novas, então não queria repetir. Então, decidimos que eu abordaria uma questão infinitamente mais fácil, que é a questão de saber se é possível vivermos juntos. Isso era irônico, a ideia que fosse uma questão infinitamente mais fácil. Então, vou falar um pouco disso começarei com uma reflexão, uma observação melhor, que é a seguinte. Quando falamos das coisas que se perdem, por exemplo, o que a gente perde, ao que a gente renuncia na vida, se nós permanecermos celibatários. Tem uma série de experiências que imediatamente nos vêm uma série de coisas que são relativas aos prazeres do casamento, comprovados ou não, e que fazem parte do ideário contemporâneo. Também tem a questão oposta, que é o que se perde quando a gente decide, por exemplo, se casar, constituir uma família e consacrar uma quantidade geralmente considerável de energia à manutenção de um casal, né, de uma vida incomum. É interessante, só como primeira observação, é interessante notar duas coisas. Primeiro, que quando pensamos as coisas que se perdem por estarmos em um casal, por termos decidido casar, as primeiras coisas que vêm na cabeça, sobretudo dos homens, são besteiras, né? É do tipo, se perde uma dimensão de boemia, se perde que não vou poder sair 3 vezes por noite e voltar às 4 da manhã, se perdem todas aquelas mulheres maravilhosas que, se eu não fosse casado, teria encontraria a cada minuto, né? Raramente se pensa nas perdas ou imperdas, ou renúncias, melhor, mais importantes, mais substanciais. Eu vou falar um pouco dessas perdas mais substanciais, mas antes disso, preciso fazer mais uma consideração, que é a seguinte, que em geral a gente tem muita facilidade em pensar na ideia, ou em entender a ideia, ou mesmo concordar com ela, que o casamento implique para o homem numa renúncia. E tendemos a imaginar que para uma mulher isso realmente não seja o caso, né? Ou seja, quando uso a primeira pessoa do plural é proposital, ou seja, os homens tendem a pensar que as mulheres escolhendo uma vida de família não renunciam a nada, ao contrário, encontram exatamente o que elas sempre quiseram, ou seja, o marido que elas têm. Os homens, em geral, vivem nessa convicção. Isso é a grande vantagem de ser homem, é que você, em princípio, se tudo deu certo, é sustentado durante a vida inteira pela ideia de que você foi exatamente a coisa que a sua mãe queria, né? E reproduz esse esquema ao longo da vida, o que dá ao homem esse aspecto João Bobo, quer dizer, apanha, mas volta porque é sustentado por essa certeza inquestionável de que ele foi
o que a mãe dele queria, né, que fundamenta um narcisismo extraordinário. Uma ensaísta americana, de quem eu gosto muito, que se chama Rebecca Solnit, contava recentemente, num artigo na revista Harper's, que ela estava dando uma palestra sobre Virginia Woolf, a escritora inglesa que nós conhecemos, a autora de muitos livros, alguns dos quais são, acho, importantes para quem os leu, pelo menos, sei lá, As Horas, Orlando, Mrs. Dalloway, bom. E ainda por cima uma pessoa que foi, como vocês sabem, a animadora de um círculo literário extremamente importante na Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial e durante. Bom, então ela estava dando essa palestra sobre Virginia Woolf e de repente alguém na plateia perguntou: tudo bem, isso eu entendo, mas ela não foi feliz. Agora, certamente Virginia Woolf foi muito infeliz, como todo mundo sabe. Ela se suicidou entrando progressivamente num riacho com os bolsos cheios de pedras para afundar. Certamente não teve uma vida amorosa muito interessante. O marido com quem casou, Leonard, era realmente uma grande amizade intelectual, mas Leonard era muito mais interessado em homens do que em mulheres em geral, e ainda menos nela. E ela teve grandes amizades, mas certamente não teve grandes paixões amorosas, ou se teve, elas foram mal sucedidas. A pergunta da plateia, então, subentendia o seguinte: tudo bem, Virginia Woolf escreveu uma série de livros que ficam na história da literatura, não só na história, ficam na vida de todos nós que os lemos. Mas será que ela foi feliz? Significava, no fundo, ela não foi feliz na vida amorosa, ela não foi feliz no casamento, e isso, no fundo, seria a única coisa que importa. O que claramente é uma questão, porque a minha tendência seria responder essa pergunta dizendo: olha, realmente a felicidade conjugal de Virginia Woolf é uma coisa que me interessa muito pouco. Eu acho que ela renunciou à felicidade conjugal completamente, porque tinha outras coisas, talvez muito mais importantes, inclusive para nós, e não só para ela mesma, tinha outras coisas para fazer. E essas coisas, eu não sei se elas eram conciliáveis com a construção de um casamento feliz ou minimamente satisfatório. É engraçado como nós ligamos sempre essa ideia de felicidade tão presente na nossa ideologia espontânea, é sempre ligada a uma dimensão sentimental, né? Se alguém lhe pergunta, um amigo lhe pergunta: não, tudo bem, você conta, está fazendo isso, aquilo, acaba de não sei o quê. A pergunta, o amigo se torna sério, olha para você e diz: tudo bem, mas você está feliz? É óbvio para todos nós que essa pergunta concerne a sua vida sentimental. É como se todo o resto, de repente, se tornasse irrelevante. E o que importa é saber se você está num casal feliz. Somos tão profundamente convencidos, e espontaneamente, porque não é uma convicção racional ou intelectual, é uma convicção espontânea, de que a felicidade, a alegria, a realização de nós mesmos seriam sempre recompensas de uma vida amorosa e, sobretudo, familiar, bem-sucedida. Somos tão convencidos disso que passamos culturalmente a desprezar a solidão. Por exemplo, a grande maioria dos pais hoje são completamente incapazes de aceitar que os filhos fiquem sozinhos. Vocês têm filhos pré-adolescentes, imagino, ou adolescentes, ou crianças.
talvez não seja o caso de vocês, mas posso lhe garantir, ou lhes garantir, que a grande maioria das mães de classe média se preocupa com, tipo, você voltou da escola, a que horas, tudo bem? Então, você convidou um amigo? Ou você vai na casa de alguém? A ideia de que uma criança fique sozinha 2, 3 horas, 4 horas, uma tarde inteira, é uma ideia que, para as mães e os pais, sobretudo para as mães, porque, na verdade, os pais acabam nem sabendo, na média, mas para as mães é uma ideia apavorante, como se aquilo fosse um tipo de infelicidade, de sofrimento ao qual elas não querem expor suas crianças. É uma pena, porque isso é só um parêntese que, como psicanalista de adolescentes e pré-adolescentes durante muitos anos, eu realmente recomendo que os adolescentes tenham um amplo tempo para poder se entediar. É muito importante dispor de tempo sozinho e de tédio. Sem tédio não tem pensamento. Como dizia uma criança que eu vi durante muito tempo e cuja mãe lutava com ele usando essa expressão, ela dizia para ele que ele tinha que ficar sozinho, porque ele tinha que ter, ela tinha absolutamente razão, porque ele tinha que ter uma vida interior. Ele achava essa expressão realmente suspeita, e cada vez que eu, na terapia, lhe dizia alguma coisa de um pouco complicado, me dizia, isso é uma história de vida interior, não? E era, bom. Enfim, como é que isso se perdeu? Quando que a ideia de que a solidão seria uma coisa ruim, seria antinômica à felicidade, à alegria, ou a qualquer modelo de felicidade e de alegria, quando essa ideia se estabeleceu? Onde nasceu, ou pelo menos se afirmou, a ideia de que o outro seria condição, a sua presença seria a condição da realização de nossa vida, do nosso bem-estar, quando esse ideal nos conquistou. A resposta, do ponto de vista da história cultural, não é difícil. Foi muito recentemente. Foi nos anos 60, 70, no pós-guerra, que, aliás, vocês devem ter reparado, é a época em que, os anos 50, 60, é a época em que as pessoas começam a sorrir em todas as fotografias, né? Porque a máquina de fotografar portátil existe desde os anos 30, as primeiras Kodak, aliás, mas ainda naquela época, sem que as fotos fossem pousadas, as pessoas, na hora de serem fotografadas, se mostravam sérias e, de alguma forma, tocadas pela solenidade da circunstância de serem fotografadas. A partir dos anos 50, todo mundo é tomado por um acesso de alegria incontrolável e monstruoso de aparência a cada vez que uma máquina fotográfica se apresenta, né? Então, nessa época em que a felicidade, que é um pouco desse ponto de vista, estava falando antes com uma jornalista, é um pouco a antepassada do Facebook, né? Nessa época, é a época em que a felicidade se torna um ideal, e especificamente um ideal conjugal e familiar. Ele nasce nos Estados Unidos, culturalmente, é um ideal suburbano, porque é claro que a gente quer ter uma casa, um apartamento é um negócio chato, uma casa já é, por si só, algo que significa a existência de um núcleo familiar, então é uma casa, tem uma família, e quase sempre a felicidade, é muito interessante, é relativa ao café da manhã. Por isso que a propaganda de margarina cai muito bem nesse ideal familiar, porque o café da manhã é aquela coisa, não tem lado soturno, se presume que as pessoas transaram durante a noite, porque a felicidade implica isso, ela tem que ser amorosa e sexual.
Mas agora não se trata disso. As crianças estão lá e todo mundo é alegre. É óbvio que naquele contexto se deprimir seria algum tipo de pecado. Né? E essa imagem é uma imagem dos anos 50, 60, é uma imagem que dura até hoje. A propaganda da margarina continua a mesma. Embora ultimamente tenha aparecido que não tem nada a ver, mas enfim, que a manteiga tem algumas vantagens alimentares sobre a margarina, mas continua existindo. E vamos ter uma ideia de qual é a evolução, qual é o efeito concreto, material dessa idealização de uma conjugalidade perfeita. Da qual, antes de chegar aos dados, da qual, repito, as mulheres são as que sofrem mais, porque nessa imagem de conjugalidade perfeita estamos sempre dispostos culturalmente a aceitar que os homens, por causa delas, estejam renunciando a alguma coisa, mas as mulheres, não. As mulheres são aquelas que, ao contrário, naquela imagem, encontraram tudo o que elas queriam encontrar. Bom, em 1890, 34% das mulheres americanas, claro, uma projeção estatística, eram celibatárias. Estou falando, incluindo crianças, viúvas, caramba que fosse, mas 34%. Em 1960, ou seja, no auge dessa idealização da vida familiar, o número foi para 17%. Ou seja, todo mundo correu para casar. Uma pergunta muito interessante para saber para onde vão as coisas é a seguinte: essa mesma pesquisa foi refeita em 2013. O que vocês acham que foi o resultado? Vocês acham que voltou a subir, que foi diminuindo? De quanto? Não vou pedir que vocês chutem, porque o resultado é realmente surpreendente. Em 2013, nos Estados Unidos urbanos, as mulheres celibatárias são 53%. O que prova que a onda da idealização do casamento se inverteu, se reverteu, e que o sonho casamenteiro dos anos 60 e 70 talvez tenha, como se diz, batido o pé no fundo do mar e esteja mais que voltando, mas realmente nos mostrando outra coisa. A grande época do ideal casamenteiro está provavelmente atrás da gente. Estaríamos, desse ponto de vista, descobrindo coletivamente que o outro não é, e talvez nunca tenha sido, o horizonte necessário da nossa vida. Depois vamos voltar um pouco à questão de saber para o que o casamento serviu, mas antes disso é interessante tomar conhecimento de uma pesquisa que eu acho admirável, que foi também feita nos anos 60, 70, com as mulheres americanas casadas. E a pergunta era, tipo, a senhora está feliz com o seu casamento e a sua vida de margarina? A resposta das mulheres casadas americanas, em sua imensa maioria, era: eu estou extremamente feliz. 90% das mulheres entrevistadas estava extremamente feliz com a vida que tinha, a casa, as crianças e caramba que fosse. Só que teve um pesquisador mal intencionado que decidiu que ele ia introduzir uma metodologia de verificação. Quem estudou um pouco de sociologia sabe de que se trata. Você dá uma pergunta marginal
com a qual você verifica se as pessoas estão realmente falando a verdade. Então, ele pegou nessas mulheres entrevistadas um subgrupo, que era as mulheres que tinham filhas pequenas, e perguntou, a maioria enorme, 90%, que se dizia muito feliz com o seu casamento, perguntou, então, você gostaria que as suas filhas ou a sua filha tivesse o mesmo destino? 90% das mulheres felizes disse não. O que é um paradoxo sociológico, né? Porque ou elas eram extremamente sádicas e não queriam que as suas filhas, empurravam a rivalidade com as filhas a ponto de não querer que as filhas conhecessem aquele nirvana que elas estavam vivendo, ou então alguém estava mentindo. Elas não queriam que suas filhas seguissem o mesmo caminho e davam explicações. No mínimo, elas tinham reservas de tempo, tipo, não, eu não gostaria que elas casassem tão cedo, gostaria que casassem mais tarde, eu gostaria que tivessem mais experiência amorosa e sexual antes de escolher esse traço com quem eu casei. Isso não diziam, sou eu que estou interpretando, mas no fundo era isso. E não gostaria que as minhas filhas renunciassem, por exemplo, a uma carreira. É interessante notar que aparece na fala dessas mulheres uma coisa que ainda é muito difícil de ser falada hoje, e que é a ideia do custo da escolha do casamento para uma mulher. Do custo no sentido da renúncia que implica para uma mulher o casamento. É interessante também notar que poucos anos depois dessa entrevista foi o momento em que realmente começou na sociedade americana a primeira onda de divórcios. É também interessante notar que as filhas dessas mulheres eu conheci pessoalmente, não todas, claro, mas várias, porque eu era psicanalista em Nova York, atendia nos anos 90, e os anos 90 começam com aquele filme extraordinário que era Thelma e Louise, que é de 90 ou de 89, de 91, não me lembro mais. E as mulheres que são idealizadas naquele filme são as filhas das mulheres dos anos 60. E essas mulheres que eu encontrei na década de 90 em Nova York eram mulheres que trabalhavam, em sua grande maioria, em grandes escritórios de advocacia, no serviço público americano, sobretudo jurídico, na procuradoria, por exemplo, da cidade ou do estado, ou que trabalhavam mesmo no mercado financeiro. Elas estavam todas, digo isso porque trabalhar naquela época, talvez ainda seja assim em Nova York, nesses campos, significava trabalhar um mínimo de 70, 75 horas por semana. Abaixo disso, você, em um escritório de advocacia, não tinha a menor chance de imaginar que algum dia você seria sócio, e não só porque isso era o caso para qualquer um. Bom, então, no mercado financeiro era a mesma coisa. Então, essas mulheres se preocupavam com, certo, pensavam o medo de nunca vir a poder formar uma família, a ideia do relógio biológico avançando, então o peso da renúncia maior, no sentido que não dava nem para dizer que elas quisessem naquela hora ter filhos, mas a ideia que era uma potencialidade delas, do corpo delas, que ia de alguma forma se perder, incertas desse ponto de vista sobre que elas podiam querer, muitas delas congelando óvulos, por exemplo, com técnicas ainda um pouco incertas, mas sem querer completamente renunciar. Agora, essas mulheres, do ponto de vista dos homens, também isso é engraçado, queriam mais poder, mais dinheiro. Os homens achavam, e continuam achando, mesmo hoje, que
o problema do feminismo é a isonomia salarial. A isonomia salarial é uma piada, não tem, digo, não é que não seja uma questão real, mas é uma questão que vai ser decidida muito rapidamente por via legislativa. Não é o problema da isonomia verdadeira entre homens e mulheres, né? Por exemplo, a questão de que nós somos relativamente incapazes, culturalmente, de pensar qual é a dimensão de renúncia no casamento para uma mulher. Essa é uma questão feminista, ainda hoje. Então, os homens pensavam que essas mulheres queriam isso, mais poder, eventualmente mais dinheiro, ou seja, algo muito parecido com o que eles, os homens, queriam, né? Eles imaginavam que essas mulheres que não casavam eram Gordon Geckos de saia, sabe? Gordon Gekko, o protagonista de Wall Street, que no fundo era isso. Agora, eu acho que para essas mulheres a coisa era muito mais interessante, e que o conflito não era só entre, por um lado, a possibilidade de casar, constituir uma família, e do outro lado, uma ambição financeira ou uma ambição genérica de poder. Eu acho que o conflito era, por um lado, a escolha do casamento e a renúncia a uma verdadeira competência. Vocês sabem que... Nada. Há um monte de pesquisas que mostram que o fator mais importante do bem-estar subjetivo não é o parceiro, o caramba que seja, não é sequer uma boa vida sexual, não, é a competência, a sensação de competência no que a gente faz, né? Isso é realmente o maior fator de bem-estar. E eu acho que essas mulheres queriam exercer suas competências plenamente. Eu acho que mereceria aqui fazer pelo menos um parêntese sobre que viria da outra conferência, o que não estou fazendo, que é o seguinte, vocês sabem que tem várias profissões que não prometem um destino casamenteiro feliz. Pelo que me dizem os amigos, mas também pelo que constato, porque vejo muitos juízes e procuradores no meu trabalho clínico. Juiz não é realmente um trabalho ideal para gente casada. Tem vários outros, policial não é, psicanalista também não está lá grande coisa, porque não é só pela massa de trabalho, porque esse é o lugar onde, ao contrário, pelo que eu ouço, vocês se perdem, porque a massa de trabalho é imensa, né? É o momento em que justamente a sensação é que a massa é excessiva para poder exercer a competência, mas não é tanto por isso, quanto porque, e no última instância, o trabalho do juiz é um trabalho solitário. E se o trabalho é solitário, a vida é solitária. Existe o âmago da decisão do juiz é num lugar tão delicado e íntimo, de fórum íntimo, justamente, como a gente diz. Sabe, se o juiz fosse simplesmente alguém que tem que comprovar, verificar ou atestar a legalidade de uma conduta ou de outra, seria muito fácil. O problema é que, sobretudo no mundo moderno, seja a partir do século XIX, mas sem dúvida ainda mais hoje, o que a sociedade espera do juiz é que ele diga o que é legal, mas diga também o que é justo.
E o que é justo não coincide com o que é legal. Há um monte de obediências injustas e de desobediências justas. Isso vale para todos nós. Então, o juiz está numa espécie de encruzilhada impossível, onde, digo impossível no sentido de muito dificilmente praticável, onde o apelo é sempre, em última instância, a uma certeza interior da qual ninguém sabe muito bem qual é a origem, né? E, bom, é claro, se preenchem volumes e volumes de, sei lá, teoria da justiça, estou pensando em um livro de John Rawls, com uma série de hipóteses sobre de onde viria a decisão ética e a decisão jurídica perfeita na verdade, não vem de nenhuma entidade subjetiva abstrata, não tem um homúnculo dentro do juiz ou dentro de quem que seja que possa tomar essas decisões. É o juiz na sua concretude que as toma. Isso vale para todo mundo, mas em cima do juiz existe uma tremenda expectativa social, porque não é só, de novo, não é só me diga o que é legal, é me diga o que é legal, mas também o que é justo, e faça isso acontecer. Hoje em dia, ainda por cima, pela posição específica e especial que o judiciário ocupa no Brasil, digo, na expectativa social dos brasileiros, isso é multiplicado exponencialmente. Enfim, isso para dizer que certamente essa solidão no exercício da competência, ela certamente, primeiro, não facilita a vida de casal, porque não é uma coisa, você pode falar, vocês podem falar com o seu parceiro de uma decisão ou de outra, e claro, por que não, como podem falar com colegas, mas em última instância, a decisão é solitária, como é solitária a intervenção clínica de um psicanalista, por mais que ele possa falar com outros. Então, tudo bem, depois vou dizer duas palavras também sobre o fato que, sobre coisas um pouco mais positivas, mas claro, sobre o casamento, mas é porque eu não gostaria que vocês saíssem daqui com a ideia de que realmente é preciso divorciar quanto mais cedo possível. Mas é preciso ou renunciar a uma parte importante da vida, que é a parte do exercício de uma competência, por exemplo, profissional, ou então é possível, é preciso no casamento abrir espaços consideráveis de solidão. Essa é a alternativa. Bom, enfim, é engraçado pensar que nessa época da qual eu estou falando, que são os anos 60, 70, ela produziu grandes idealizações, tanto do celibato, quanto da vida de família, e produziu, digo, você pode pegar como contraponto da propaganda da margarina, que essa coisa é lá que a felicidade reside, na casa suburbana com 2 crianças e companhia, todo mundo feliz, ou pega um filme tipo, sei lá, 59, acho que Os Brutos Também Amam, ou seja, no fundo, quem merece o nosso amor é só o cara que vai embora sozinho, no fim, ferido, e que não casa, não permanece com a mulher que o ama, nem com o menino que gosta dele. É um filme para ser revisto desse ponto de vista, porque é uma das grandes apologias do celibato, bem na mesma época em que nasce a grande apologia do casamento. Ao contrário da apologia, existem também filmes hollywoodianos nessa época que pintam magistralmente o horror do casamento e o horror do celibato. O horror do casamento é pintado especificamente por um filme que eu acho extraordinário, que é um filme pouco visto, de um tal Leonard Kessel,
que era o filme americano que Truffaut, François Truffaut preferia, em absoluto. Então, esse filme conta a história verdadeira de um casal que foram conhecidos. O título do filme é Os Assassinos da Lua de Mel, mas eles eram conhecidos como os Assassinos dos Corações Solitários. Esse casal se chamavam Raymond Fernandes e Martha Beck. Eu sou um grande leitor de histórias verídicas horrorosas. Não me bastam aquelas que eu ouço cada dia no meu consultório, então tento. E tem, em particular, um site que eu aconselho a todos, que se chama Murderpedia, que é uma Wikipedia dos assassinatos só. Aí, se você encontra notícias sobre todos os grandes assassinos, bastante detalhadas, referências bibliográficas e companhia. Bom, Raymond Fernandes e Martha Beck, a história é a seguinte: Fernandes era um estelionatário que procurava, coisa meritória, nos anos 40, na verdade, procurava mulheres pelos anúncios, pelas agências de encontro entre corações solitários. Digo meritória porque não tinha internet, era muito mais difícil naquela época, tinha que escrever cartas à mão. E viajava, ia encontrar cada uma das suas vítimas, até que a vítima fingia um apaixonamento. Ele era, digamos, sedutor, suponho, espero, porque senão não dá para entender. As mulheres se apaixonavam, até que ele pedia um empréstimo. E aí as mulheres faziam um cheque e o cara sumia. Pronto, ia para a próxima. Um dia, o Raymond Fernandes aplicou esse golpe na Martha Beck e foi no Alabama, do outro lado dos Estados Unidos, do outro lado não, no sul, digamos, para encontrá-la. Martha se apaixonou, ele pegou o cheque, sumiu. Só que Martha era persistente, ela foi atrás dele até Nova York, foi procurá-lo, e aí Raymond, confrontado com o fato que pela primeira vez alguém tinha seguido ele, então encontrado ele pessoalmente, disse: sim, escuta, essa é a realidade, que é essa, eu sou uma estelionatária, na verdade eu conquisto as mulheres para me tirar uma grana. E Martha Beck teve aquela resposta famosa, não usou, claro, a mesma frase, mas tipo, ninguém é perfeito, né? Então, e ela disse: tudo bem, isso não tem problema, eu te amo igual, só que a partir de agora vamos fazer isso juntos. Então eles começaram a trabalhar juntos, que funcionava muito bem, porque, claro, você imagina, recebia esse cara conquistador que vinha e que dizia que viajava com a irmã dele. Aí, que homem não mereceria absoluta confiança que viaja com a irmã e acompanhado pela irmã? Só que aí teve uma complicação a mais, é que Martha começou a ficar um pouco ciumenta das mulheres que ele conquistava, e precisava que ele as conquistasse para que elas... Então, ela começou a matar as mulheres que ele, depois do cheque. E aí passaram juntos a matar, a afogar, a me envenenar, a me esfaquear, a me matar de várias formas, com uma variedade de formas, e acabaram uma vida como um verdadeiro casal. Foram eletrocutados em Sing Sing, a poucos minutos de distância um do outro. E a Murderpedia relata as últimas palavras dos dois, separados, porque, claro, você não tinha direito, por mais que se amasse, a ser eletrocutado junto com seu parceiro. Então, o Raymond, o Raymond disse, a Martha disse: não importa de quem seria a culpa, a minha história foi uma história de amor, só os que foram atormentados pelo amor podem entender do que eu estou falando. Na história do mundo, quantos crimes foram atribuídos ao amor? E nessa, a energia fez cumpriu a sua tarefa. Martha, por outro lado, desculpe, essa primeira frase era da Martha. Raymond disse, mais breve,
disse: eu quero gritar ao mundo que eu amo a Marta. O público não sabe nada do que é o amor. Acho que raramente eu li um ato de acusação mais tremendo contra o ideal do casal romântico, né? Porque realmente eu sabia que o grupo é a fonte do mal. Eu sempre pensei que o mal se origina no grupo. Tipo, 3 adolescentes podem botar fogo no índio que está dormindo. Cada um deles separadamente nunca faria isso. Bom, o mal está no grupo, mas de lá dizer que o mal está no casal e no amor romântico, como aquele que aparentemente era o caso de Raymond e Martha, eu acho que o passo é relativamente importante. O outro lado, que é a representação do horror do celibatário, ou do celibatário como figura apavorante, ele aparece numa época muito próxima, e aparece no livro de Truman Capote, que mais tarde se tornou um filme, né, que é A Sangue Frio. A Sangue Frio é realmente a história de como o casal da margarina está naquela casa, perdido na planície americana, dormindo tranquilo, e existem lobos solitários errando pela planície. Existiam de fato, porque os 2 caras eram verdadeiros, não era uma ficção, que vão chegar e matar todo mundo. Essa figura, aliás, do celibatário como uma figura inquietante continua, né? Dos atiradores americanos, por exemplo, ou mesmo dos brasileiros, aliás, porque teve alguns, os atiradores matadores em série, não em série como um serial killer, digo, mas em série porque mataram uma série de pessoas, penso atentado, não sei se é a palavra exata, mas no cinema em São Paulo, alguns anos atrás, são todos celibatários, né? O casamento, apesar de tudo, a gente pode pensar que ele tem, no mínimo, uma função de seleção. Bom, entre esses 2 extremos, tanto extremos de idealização quanto extremos de rejeição, tanto do celibato como dos casamentos, nós, evidentemente, vivemos. O casamento tem uma grande função para nós e que é relativa a essas 2 faces do casamento, né? 2 faces que são a face felicidade e a face renúncia, tanto para o homem quanto para uma mulher. Geralmente, por ter um passado e um presente ainda de terapeuta de casal, a minha experiência é que as pessoas, estou exagerando um pouco, mas as pessoas casam fundamentalmente para poder acusar o outro de todas as covardias deles. Ou seja, a gente casa, no primeiro lugar, para poder dizer ao outro: eu não fiz tudo o que eu queria por causa de você. Os homens são especialistas nisso, mas as mulheres também se dão bem com essa dinâmica. As mulheres falam menos, mas pensam igual, né? Ou seja, a ideia é que, como nós geralmente não temos a coragem de todos os nossos desejos, a razão pela qual eu não fiz uma volta ao mundo de bicicleta é porque, primeiro, canso, detesto bicicleta, acho a ideia ótima, mas e porque devo... bom, mas eu sempre posso dizer, eu não fiz porque a minha mulher não gosta de pedalar. Então, tá, isso resolve o meu problema. Resolve, a culpa é dela, não é minha. A culpa da minha própria... da razão pela qual eu amarelei diante do meu desejo. Essa é provavelmente, eu acho que é uma das grandes funções do casamento. Não é necessariamente a razão consciente pela qual alguém casa, mas é uma das suas funções. O casamento, aliás, desse ponto de vista, tem uma função social. Claro que eu não vou articulá-la da mesma forma que as pessoas, digamos, conservadoras e reacionárias, mas o casamento tem a função de reprimir o desejo dos dois. E isso não é necessariamente um mal. Eu coloquei, se tem pessoas que olham
o seriado que eu escrevo e continuo fazendo, coloquei na boca de um protagonista do episódio 10 dessa temporada, episódio final, que ainda não passou, a frase onde ele diz, uma frase em que ele diz: se eu não tivesse casado nessa altura, eu estaria morto, porque a minha sexualidade teria sido uma loucura, e nos anos 80 eu, sem dúvida, teria me contaminado. Um monte de gente poderia dizer isso. O casamento teve uma função de repressão que, em muitos casos, foi protetora, né? Não é uma... Digo, a repressão em si não é um mal, necessariamente, nem sempre. Mas eu acho que seria muito interessante para nós todos pensar, ou fazer esse exercício de pensar não só o nosso casamento, mas o casamento em geral, ou os nossos casamentos, se forem vários, de pensá-los no sentido da renúncia. E, sobretudo, seria muito interessante e saudável, quando a gente pensa no casamento mais importante para nós, que é, claro, o casamento dos nossos pais, quando a gente tenta entender o que foi, em certos casos, bom, é muito óbvio, mas em outros nem tanto, sobretudo nos casos em que os nossos pais nos parecem como tendo sido um casal feliz, absolutamente realizado. Eu acho muito interessante pensar no que foi, porque inegavelmente teve uma dimensão de renúncia do lado dos dois, e especificamente em pensar na dimensão de renúncia, sobretudo do lado materno, do lado da mulher, da nossa mãe. Digo isso pelo que eu estava dizendo antes, né? Os homens têm esse infortúnio de serem todos constituídos narcisicamente ao redor da ideia de que eles foram tudo que a mãe queria. Se treinar para pensar que para a mãe o próprio fato de casar e constituir uma família implicou uma dimensão de renúncia, é uma boa maneira de terapeutizar o narcisismo da gente. Tá? Pensar que não somos exatamente o que a mãe queria, mas talvez fomos aquela coisa pela qual a mãe renunciou a alguma coisa. Eu não acho que os pais devam falar disso. Acho muito chato os pais que não param de dizer aos filhos: você não sabe os sacrifícios que fizemos para você, sei lá, nascer, ir para a escola, o caramba que seja aquilo. Para adolescente escutar aquilo é a mesma coisa que uma tortura, com toda a razão. Mas para nós pensarmos na dimensão de renúncia dos nossos pais, e especificamente da nossa mãe, eu acho que é muito importante, acho que é propedêutico. Vou lhes dar um exemplo. Depois dá. Vou lhes dar um exemplo simples, de quem conhece o bem, que é o exemplo da minha mãe. A minha mãe, eu só muito recentemente, olha que ela morreu faz um tempo, eu não sou mais exatamente moço, só recentemente me dei conta disso. Ela teve uma vida inicialmente complicada. Era uma moça que a gente vai dizer, de classe média, de boa família, do norte da Itália, entre Milão e Torino. Aos 19 anos se casou com alguém que era médico, aliás, naquela época era oficial médico da cavalaria italiana. Se casou, aos 20 anos teve o primeiro filho. Ela era uma moça que se interessava por duas coisas na vida. Primeiro, jogar tênis, que aparentemente ela jogava muito bem, e aí sim, realmente era a paixão da vida dela, era o grego antigo. Ela era a aluna promissora de um grande helenista, que eu depois conheci, que me falou dela, incrível, porque se lembrava,
O que ela queria era, na verdade, trabalhar os pré-socráticos, e com isso verifiquei que ela tinha um dom para aquilo, porque durante os meus estudos, na maturidade clássica italiana, vocês sabem que o grego é a terceira matéria, depois do italiano e do latim, então são durante 5 anos, então ela me ajudava com tema e versão grega, como eu faria hoje com inglês. Bom, então, essa era o que lhe importava. Aos 20 anos, ela teve um filho. Meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, o que aconteceu é que, tudo bem, até lá, tudo bem. Teve um filho, só que isso acontecia em junho de 1943. Em setembro de 1943, o rei de Itália... Em julho de 43, o rei mandou prender Mussolini e fechá-lo numa fortaleza no sul da Itália. E em 8 de setembro de 43, o rei decidiu que o exército italiano pararia de combater com os alemães, mas não por isso passaria a combater com os ingleses contra os alemães. Em outras palavras, o exército italiano inteiro, pela Europa toda, não tinha a menor ideia do que fazer, porque recebeu uma ordem, a guerra acabou para a gente, eles estavam no todo o teatro de operação, a gente faz o quê? Alguns tiveram a ideia de entregar as armas para os alemães e dizer, tudo bem, a gente se rende aos alemães. Um grande número foram massacrados, mortos na hora. Outros, e sobretudo os que estavam na própria Itália, era o caso do meu pai, disseram, bom, escuta, se o comando não nos diz o que fazer, vamos voltar para casa, né? É uma coisa bem italiana e seria bem brasileira. Eles tiveram uma precaução, vamos voltar para casa, mas vamos voltar para casa com as armas, porque nunca se sabe. Então todos voltaram para casa com as armas. No fim de 43, os nazistas liberaram Mussolini, o levaram para o norte da Itália, que ainda era zona de ocupação alemã, e usaram esse fantoche, que não era mais que um fantoche, para reinstaurar, digamos, uma espécie de o que eles chamaram República de Salò, e decretaram o seguinte: as pessoas em idade de terem estado no exército, ou voltam para o exército para combater de novo contra os ingleses, ou serão deportados para a Alemanha. O que aconteceu? Um grande número de pessoas caiu na clandestinidade, com as armas que tinham levado para casa. No começo do inverno de 43 começa o que se chamou a resistência italiana, ou seja, realmente a luta armada organizada de muita gente contra o nazifascismo. E meu pai, que caiu na clandestinidade, entrou na luta armada, o que significava concretamente, não era uma luta armada urbana, significava concretamente tomar o caminho das montanhas, viver acima de 2.000 metros, os invernos de 43 e de 44, o pior, o de 44 foi um dos invernos mais frios do século XX na Europa. Então, significava morar acima de 2.000 metros, dormir onde dava em cabanas de pastores, cabanas desertas no inverno, claro, e tudo isso lutando com incursões alemãs e fascistas italianas, recebendo por paraquedas dos ingleses e dos aliados e dos americanos suplementos, armas, munições e companhia. Bom, tudo isso, a minha mãe, então, tinha, não esqueça, 20 anos, saída de uma vida de clube, com a tiracolo um bebê de 6 meses, que era o meu irmão. E meu irmão era meio grande também, tudo bem, só para criticá-lo, mas ela atravessou esse ano e meio. A única coisa que a preparava a esse destino é que tanto ela quanto o meu pai, tinham uma paixão pela montanha. Então, no namoro, tinham continuamente subido e descido por montanha, sabiam esquiar. Isso certamente ajudou. Bom, até aí tudo bem.
extraordinário. Ela encarou essa vida e sobreviveu a isso muito bem. Quero acelerar para não tomar muito tempo. Mas o interessante é que quando finalmente a liberação aconteceu, 25 de abril de 45, entrada, vitória dos aliados, os resistentes desceram das montanhas e ela foi, então, ter a vida que aparentemente ela tinha pedido a Deus e que Deus não tinha lhe dado, ou seja, a vida da mulher, de um médico profissionista da cidade de Milão. Tudo bem, claro, a cidade era destruída, né? Era um monte de escombros, mas a vida recomeçava. Naquele momento, a minha mãe teve uma depressão tremenda. Uma depressão tremenda, estou falando de uma depressão clínica. Ela não podia se ocupar do meu irmão, que nessa altura tinha 1 ano e meio, não saía da cama. O meu pai chamou, eu não tinha nascido, tudo isso me foi relatado, claro. O meu pai chamou uma irmã para viver com ele, para se ocupar do meu irmão e para se ocupar da minha mãe, a qual nem tomava banho. Era uma espécie de zumbi na cama, com uma depressão profunda. Naquela época não existia nenhum tipo de antidepressivo. O que dava para projetar a psiquiatria era extremamente empírica e perigosa, porque o que dava para fazer? Eletrochoque, talvez, mas não tinha tricíclicos. Bom, na Europa, na Itália daquela época não tinha sequer antibióticos, quer dizer, para conseguir um antibiótico, se você estava doente, era preciso vender, sei lá, 2 rodas do seu carro, se é que você tinha carro. Mas, então, a penúria era muito grande. Então, o meu pai estava desesperado, não sabendo o que fazer, com essa mulher que tinha se prostrada na cama, e, em 47, ele teve uma ideia comportamentalista e decidiu: o que eu vou fazer para animá-la? Vou engravidá-la novamente. E aqui estou eu. Então, eu nasci no melhor dos mundos, né? Porque eu sou o antidepressivo da minha mãe. Ou seja, realmente, de fato, ela engravidou, eu nasci, ela se reanimou e passou a cuidar de mim, claro, e também do meu irmão. O meu irmão nunca me perdoou, porque você pode imaginar, até que ela não tenha se ocupado dele e que tenha ressurgido da cama na ocasião da minha chegada, isso para ele era, eu entendo, imperdoável. Então, com essa história, eu tinha tudo o que precisava e sempre pensei nisso, que realmente eu tinha sido exatamente a coisa da qual a minha mãe precisava, a poção mágica, né, que a tornou feliz. Até porque eu tinha tendência a pensar que a depressão era relativa a todos aquele 1 ano e meio de guerra espantosa, enquanto, não, nada disso. Naquele 1 ano e meio onde era necessário agir, ela estava muito bem. Onde ela realmente desmoronou foi quando ela viu o que era uma vida de casada. Foi quando ela mediu o tamanho da renúncia que a esperava. Porque, claro, o desconforto máximo de viver acima de 2.000 metros, ao mesmo tempo, é animado para caramba, né? Aquilo não é uma vida interessante. Claro que você pode morrer, levar um tiro, companhia, mas aquilo é uma história. Agora, ser a esposa bem comportada de um médico excelente, como era o meu pai, excelente, digo, como pessoa, além de médico, digo, era uma pessoa, isso. Aí ela se deprimiu. E, na verdade, a minha revisão dessa história, completamente recente, é que eu não sou aquela coisa que preencheu o desejo da minha mãe, que, portanto, encontrou no casamento e na família, né, aquele ideal de felicidade. Era um momento margarina dela, né? Bom,
Não, ao contrário, que eu, no melhor dos casos, fui um engodo, um chocoalho que a distraiu da depressão na qual ela estava, mas que em nada eu respondi à dimensão de renúncia dela, que tinha a ver, sem dúvida, com aquelas coisas que eram as coisas que realmente lhe importavam. Por exemplo, estudar grego antigo, coisa que ele nunca fez, nunca voltou para a faculdade, e ficou sendo a vida inteira uma dona de casa. O que sobrava da renúncia dela era o fato de que ela sofria de enxaquecas. E as enxaquecas da minha mãe eram famosas, porque quando a mãe estava com enxaqueca, ninguém podia falar. Era como se a única cura da enxaqueca fosse um silêncio tamanho que ela pudesse esquecer até nossa existência. Eu entendo que ela, de alguma forma, se curava na escuridão do quarto. Agora, gostaria que tivéssemos, não sei, 5 ou 10 minutos para poder trocar umas palavras, é possível? Mas, concluindo, então, e pulando um pouco, eu acho que, inevitavelmente, nós podemos viver, quer seja sozinhos, em uma certa medida, mas com a sensação de que isso implica uma perda, uma perda de alguma coisa que poderia ter sido uma parte crucial e decisiva da nossa vida, e talvez até com uma sensação de culpa, aquelas culpas verdadeiras, sabe? Quando a culpa verdadeira não é tanto a culpa que vem dos outros, porque a sociedade acha que a gente deveria casar, não, é a culpa que vem da gente porque a gente acha que poderia não ter feito algo que a gente também queria. Então, tem esse lado, e por outro lado, podemos viver conjugados, lamentando qualquer tipo de renúncia, inclusive a renúncia simplesmente àquela parte de autonomia que nós perdemos por causa de qualquer tipo de intimidade. Mas é muito importante que a gente não identifique essa autonomia com simplesmente renunciei à boemia. Não é isso que importa. Tem uma parte do nosso desejo que é celibatário, que não se concilia com o casamento, não se concilia com a vida, é conciliável com qualquer casamento, mas não com o ideal do casamento. E aquilo configura uma perda. Enfim, não vou tomar partido, não tem porquê, realmente, e deixei de falar, talvez, a gente conversando sobre como é que eu acho que talvez seria um casamento que minimizasse a dimensão de renúncia na vida de cada um dos dois, mas, no fundo, hoje eu queria, sobretudo, fazer, e me importa fazer uma espécie de homenagem tardia à minha mãe, porque me sinto um pouco culpado de ter sempre pensado que o casamento que lhe permitiu ser minha mãe era exatamente o que ela queria e a escolha na qual ela se realizava. Hoje penso que não, que ele lhe custou uma renúncia a uma vida que talvez ela desejasse, que talvez ela pudesse desejar até mais do que a família que constituía. Era isso. Obrigada, professor Calinhares. Então, querem conversar? Eu gostaria de fazer uma colocação ao professor e fazer também uma explicação, ainda que singela, os diletos
amigos que estão aqui na plateia, que uma das metas, Dr. Caligares, do milênio, que eu até coloquei ontem, quando aqui estava com os multiplicadores, reforçada em setembro agora, não, acho que setembro de 2014, não, setembro de 2015, setembro último, que é nas metas de desenvolvimento do milênio, e para um desenvolvimento sustentável, é o empoderamento das mulheres e de nossas meninas. Então, o grande questionamento que se tem feito sobre essas metas de sustentabilidade, particularmente sobre esta, se empoderar as mulheres e as meninas significa assegurar um mercado de trabalho, de igualdade, de remuneração. E isso porque o Brasil, embora tenha uma presidente do gênero feminino, ocupa, creio, se eu não estiver equivocada, a 56ª posição em termos de igualdade salarial entre homens e mulheres. Há uma crítica que se fala que esse empoderamento seria, entre aspas, um golpe do capitalismo, né? Digamos, as críticas que se fazem à ideia da sustentabilidade, e sim que o empoderamento é levar o maior número de mulheres ao mercado de trabalho. Então, a questão, professor, para nós magistradas, particularmente para nós magistradas, não só para o magistrado, mas também para ele, porque a campanha da ONU, que é uma das metas do milênio, é a questão de que este empoderamento das mulheres deve ser feito pela participação dos homens. Tanto que a campanha da ONU chama-se He for She. O que os homens podem fazer pelo empoderamento das mulheres? Então, em sede de sustentabilidade e de construção do valor justiça, o que é empoderar as mulheres? Através da construção da subjetividade pela psicanálise, arredar a ideia de um matrimônio romântico, através da construção da efetividade dos direitos humanos, libertá-las do multiculturalismo, impedir que meninas, mulheres, análogas a nós, que com a condição de pessoa, como falou o professor Coelho hoje de manhã, merecem respeito à dignidade, deixem de ter suas genitálias retalhadas para que não tenham acesso ao prazer da sexualidade. O que é empoderar as mulheres e as nossas meninas? É a pílula cor-de-rosa, que de tanto se fala e tanto se debate, que é para libertar as mulheres da depressão e que num matrimônio elas não sentem desejo pelo marido, pelo homem que é companheiro, ao mesmo tempo que elas não querem ferir, construir uma vida com eles, tem um legado de companheirismo, aquilo que o professor nos disse de sua mãe, ser feliz é renunciar aos meus projetos e acompanhar o meu marido, o homem que está ao meu lado. O que é ser magistrada e magistrado, o que é ser juiz, em sede de sociedade do século XXI, e dar cumprimento a essa meta do milênio, professor, de empoderamento das mulheres. O que é empoderar as mulheres? É fazer com que elas se reconheçam como sujeitos de direito, é fazer com que ela se reconheça que ela pode não casar e assim mesmo ser feliz, ou que ela se reconheça que ela só é feliz no matrimônio, dividindo a vida, amando. Quando nós fazemos algumas pesquisas na questão do combate à exploração do trabalho infantil e perguntamos para as nossas meninas que são retiradas da escola para contribuir na produção salarial da família remuneratória, como os casos que nós julgamos todos os dias aqui, principalmente das usinas agrícolas, produtoras de álcool, elas saem da escola para ajudar na safra de açúcar, da colheita da cana, do algodão. Aqui na região de Curitiba, há pais que retiram as meninas da escola para que elas contribuam com a economia familiar. O que é empoderar as mulheres e nossas meninas? É permitir que a magistrada consiga equilibrar a vida de isolamento para produzir o valor justiça em prol de um terceiro, porque quando nós decidimos, nós obrigamos o cumprimento de nossas decisões e, ao mesmo tempo, estar em casa sem essa perspectiva de solidão para construir uma decisão justa, como o doutor colocou. Eu posso trocar ideias com os colegas, com os familiares, mas na hora de regir serei eu mesma que terei que construir este valor justiça a cada caso concreto. Empoderar nossas mulheres, cumprir o nosso tribunal está com pedido junto à ONU em análise para assinar este convênio, que é uma das metas do milênio, as 14 ou 15 metas renovadas agora em setembro de 2015. Empoderar as mulheres é permitir que tenhamos creches e possamos deixar nossos filhos, as mulheres que se tornem mães, e continuar trabalhando. O que é empoderar as mulheres e nossas meninas, professor?
Escuta, a primeira coisa na qual eu estava pensando é que quase sempre o ódio das mulheres, o ódio pelas mulheres, melhor dito, né, é relativo à total incapacidade de lidar com a ideia de que elas possam ter um desejo que não se esgota no casal, né? O número de assassinatos de mulheres ou de violência contra a mulher devido a ex-namorados e ex-marido que volta exatamente por isso, porque não é concebível que a mulher de repente tenha uma vida que não se resume, que não acaba com a relação com ele, como se aquilo tivesse de fato que ser o único lugar de realização dessas mulheres. Quando é bom respondendo ou continuando, quando eu falava do que seria um casamento que eu desejaria para todo mundo, seria claro, o contrário do tipo de casamento paranoico que eu descrevia antes, né? O que descrevia aquela situação em que eu uso o meu casal para acusar o outro das coisas que eu não tenho a coragem de fazer, embora eu as deseje. Então, é culpa do outro se eu não fiz isso e aquilo. Um casamento que valesse a pena seria o casamento em que cada um autoriza o outro a desejar, exatamente a ir atrás do seu desejo, potencializa o desejo do outro, não o contrário. Eu não sou o cara que te diz você não pode, não sou, nem você me supõe como sendo o caso que diz você não pode dar uma volta ao mundo de bicicleta. Eu sou o cara com quem você vai comprar a bicicleta, mesmo que seja para você ir sozinho. Aliás, agora vou te oferecer uma bicicleta e depois você vai ter que ir fazer. Quero ver. Mas essa dimensão de potencialização, o que é interessante é que quando pensamos nessa dinâmica, estamos quase sempre, de novo, pensando do lado do homem, como aquele que estaria sendo limitado pelo casamento, pela escolha do casamento. E é muito raro que a gente se autorize a pensar nisso do lado da mulher. Muito raro. De empower as mulheres seria empoderá-las em todas as dimensões de desejo que vão além, justamente que respondem ao que é renunciado no quadro familiar. Eu sei que isso pode parecer trivial, porque, bom, não sei, mas não é trivial. Acreditem se quiser, um homem não pensa nisso. O homem tem a maior capacidade de pensar nas renúncias masculinas no quadro de um casamento. Nas renúncias femininas, um homem, aquilo não existe. Tanto que os homens têm essa ideia extraordinária, os homens são extraordinários, eles têm essa ideia extraordinária de que os homens são adúlteros, as mulheres não. Então, claro que tem uma pergunta estatística, então os homens adúlteros são adúlteros com quem? Não, sério. Qualquer pessoa que tem um consultório de psicoterapia ou de psicanálise vai lhes dizer que o adultério é igualmente praticado nos dois sexos. Um homem que diz os homens são adúlteros, as mulheres não, está só dizendo a minha mulher não tem desejos fora de mim. Meu, acorda, não. Não é assim. Não, isso é importante. Eu queria fazer só mais uma outra colocação, pedir desculpas à plateia de insistir nisso, professor, mas é muito difícil ter a oportunidade de conversar sobre o tema com alguém tão preparado sobre a subjetividade humana e conhecedor das lutas intrínsecas da magistratura e particularmente da mulher magistrada, né? A questão, por exemplo, da filiação, e nós vemos isso todos os dias no mundo dos autos, embora a lei proíba que se discrimine a mulher, mas nós sabemos, a primeira pergunta se faz, deseja engravidar?
E se a mulher disser sim, desejo, o que é que acontece? Nós estamos adiando essa gravidez e sabemos do risco à saúde da mulher. Amanhã nós teremos uma palestra de uma médica pesquisadora que vai nos colocar que a medicina hoje permite que se faça, que se haja concepção após os 35 anos de idade. Mas como conciliar isso, então, professor? Como empoderar uma mulher para que ela realize o seu desejo como mulher, se ao mesmo tempo ela chega no mercado do trabalho e isso não é aceito, e nós sabemos que nós nos inserimos pela renda, então eu não vou empoderar a mulher financeiramente, mas eu vou empoderá-la afetivamente. Há como conciliar isso? Eu posso ser mãe sem ter dinheiro? Eu vou lhe dar uma resposta que realmente não é jurídica, né? Mas eu acho, não é jurídica nem muito racional. Eu acho, eu escuto isso o tempo inteiro, mas dos dois lados, tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres, a questão de será que temos condições de ter um filho? Eu acho que a gente tem que ter filhos um pouco como os coelhos, sabe? Não como quantidade de filhos, porque os coelhos não brincam com isso, mas no sentido que tem que ter um filho porque se deseja ter um filho e que, bom, mas temos um apartamento pequeno, bom, vai dormir na sala, não aconteceu durante séculos, não é um grande problema e as coisas acontecerão. Eu não sou muito do tipo... Claro, existem coisas que o Estado pode fazer, que são aquelas coisas parecidas com as alocações familiares, garantir mínimo de renda, bom, tudo bem, mas... eu não sei o que a gente pode realmente, a não ser uma transformação cultural que está acontecendo, mas eu acho interessante, as pessoas acham que o feminismo é a repetição de algo que já teria acabado, que teria tido sua função histórica nos anos 60, 70, mas não. Nos anos 60, 70 foi apenas um pequeno começo. A transformação cultural que realmente possa permitir às mulheres de ter acesso e prática dos seus desejos, mas ela é agora, é para fazer agora, nas próximas décadas. Não é uma coisa dos anos 60, 70. Nós estamos num mundo onde alguém tem deputados, desculpa, não quero fazer política, mas enfim, na Câmara que querem abolir a possibilidade de aborto em caso de estupro. Eu sou disposto a aceitar a ideia que o aborto não pode ser descriminalizado indiscriminadamente, aceito qualquer objeção, mas em caso de estupro, quem vai dizer a uma mulher... Uma mulher pode até dizer, não, eu quero, eu fico, tudo bem, se ela sabe de que se trata, mas quem vai dizer a uma mulher estuprada, você vai conviver durante 9 meses, mesmo que no fim dá para adoção, 9 meses com essa criança nascendo dentro de você, que é fruto de uma tremenda violência. Caramba, mas como é que alguém pensa isso? Que tipo de ódio da sexualidade feminina, de vontade de castigar essa mulher e não o cara que a violentou. Quer dizer, o que acontece? Tá, desculpa, tem coisas que me... Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, professor Caligares, agradecendo a sua presença neste recinto e a possibilidade de pensar o futuro da mulher, mãe, da mulher trabalhadora, da mulher magistrada, enfim, de como cumprirmos como Poder Judiciário essa meta do milênio. Nós agradecemos sensibilizados a sua presença, que deixou o consultório, que eu sei, para atender o nosso pedido e encaixou uma vaga na agenda para estar entre nós. Que possamos retribuí-lo construindo efetivamente uma subjetividade mais humana, mais respeitosa e, sobretudo, muito mais afetiva, quer em relação a nós próprios, quer no mundo dos autos, onde a sociedade tanta expectativa tem em relação a nós. Muito obrigada a todos pela honrosa presença e pelo prestígio que emprestaram.